Muito bem, muito boa noite, senador Eduardo Gomes, bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos que acompanham o Papo Antagonista. Estar aqui pela primeira vez com vocês aqui. Acompanha aqui comigo no estúdio o Diego Amorim, nosso chefe de redação aqui em Brasília. Boa noite, Cláudio. Boa noite, senador. Boa noite a todos. Boa noite. Pode botar o Diego Amorim na tela. Nós vamos fazer a entrevista juntos aqui. Depois o Diego, hoje é terça-feira, ele permanece comigo no programa para a gente analisar os principais fatos do dia. Senador, olha, já assim, a gente vem, desde o início do ano passado, alertando sobre essa história de verbas extras, né, que nós temos as emendas individuais, as emendas de bancadas, as emendas impositivas, temos as não impositivas, temos essas verbas extras que surgiram aí no meio do caminho. A gente denunciou isso lá atrás por entender que é um tipo de dinheiro, de recurso, que você tem muito pouca transparência, muita dificuldade de fiscalização por parte do TCU. Por quê? Porque essas emendas, vamos dizer assim, essas verbas extras, elas não estão lá detalhadas no orçamento, né, na LDO. O que você tem é uma rubrica geral, né, em nome lá do relator, com um valor geral, e depois você tem a liberação desse recurso a partir de ofícios que são enviados pelos parlamentares aos ministérios. De cara, eu lhe pergunto, esses recursos, a gente tem observado que eles não chegam a todos os parlamentares. Então, fica efetivamente a impressão de que são recursos destinados a grupos de parlamentares que são escolhidos. E são escolhidos por quê? Porque eles estão comprometidos em dar apoio ao governo no Congresso, ou, de repente, a apoiar palanques em eleições, ou até a apoiar candidatos do governo, como aconteceu nas eleições para a presidência do Senado, para a presidência da Câmara. O presidente Bolsonaro diz que Bolsolão não existe. Eu sei que o senhor vai defender a posição dele, mas eu queria que o senhor explicasse, ou pelo menos tentasse explicar, porque os fatos estão todos aí. Cláudio, queria agradecer essa oportunidade, também cumprimentar o Diego e falar sobre a história recente do Orçamento Nacional. Eu tive a oportunidade de ser parlamentar, deputado federal, por 3 mandatos, mas nesse último mandato de 2018, até 2018, nós não estávamos no Congresso. Acontece que o orçamento vem passando por uma transformação a partir da impositividade. E você está correto quando você fala sobre a questão ainda no seu primeiro ano de funcionamento da RP9. Há uma discussão sobre isso. Ela foi aprovada no dia 11 de novembro de 2019, depois houve um veto parcial e na tramitação do PLN 51 foi feito um acordo da sua utilização no seu primeiro ano. O que a gente tem aí? A gente tem muitos parlamentares também da oposição atendidos. É verdade que, por tudo que está sendo comentado, discutido, levantado como critério, o orçamento, assim como mudou nos últimos 3 anos, tem que fazer uma reflexão sobre isso e corrigir eventuais lacunas, erros ou possibilidade de ajuste. Então, por esse aspecto, eu acho que, desde a impositividade da emenda individual, da emenda de bancada, a passar pela grande modificação que está ocorrendo no orçamento, o próprio parlamento deve se debruçar sobre isso e tem a capacidade de discutir, formular, garantir segurança na fiscalização, e eu acho que essa discussão que está sendo levantada pelo antagonista e por outros meios de comunicação será fonte para esse debate. O que eu não concordo, e preciso, com todo respeito, falar acerca disso, é na questão de o governo fomentar isso como se fosse um instrumento do governo. Historicamente, a gente vai ver que há uma discordância por parte do governo com relação à utilização desses recursos na obtenção de apoio político. Por isso que há parlamentares da oposição atendidos,
há um histórico também de dificuldade do governo em várias votações. Então, isso eu acho que carece de um debate maior. Não há uma composição de força política no Congresso, nem na Câmara, nem no Senado, em torno desse recurso. Eu acho que esse é um problema que, dentro da sua dimensão, deve ser resolvido realmente pelo Parlamento. Bom, o senhor reconhece, então, que há dificuldade na fiscalização desse recurso, né? Mais do que na fiscalização, eu acho que é preciso desdobrar o endereço, assim, para onde foram os recursos e analisar a sua execução. Mas eu acredito, quando o Congresso Nacional, há 2 anos atrás, definiu a emenda impositiva, de certa forma, ela acabou com a pressão política dos governos passados sobre atender só a emenda do governo ou só da oposição. Então, igualou. Hoje, no estado do Tocantins, o parlamentar radicalmente ligado à oposição tem todo o direito de ter as suas emendas individuais e de bancada respeitadas. Essa foi uma evolução do orçamento nos últimos 2 anos. Então, quem sabe, estamos diante aí de um momento, de um mecanismo que o Congresso vai ter que achar para regular a distribuição e a fiscalização desses recursos. Nisso você tem razão. Diego. Senador, boa noite. E quando o senhor fala que muitas vezes o governo está entregando aí e não dá para fazer essa relação de toma lá da cá, porque tem gente da oposição, vale lembrar que nos bastidores muitos parlamentares, inclusive, dizem isso, que o governo Bolsonaro é o toma lá, mas não tem o da cá. Até dizem que Onyx Lorenzoni caiu da Casa Civil lá no início do governo em razão dessa falha na articulação, como alguns políticos chamavam. Mas é interessante o senhor, como líder do governo, senador, reconhecer essa falta de transparência, né? Há gente dentro do governo que defende que é um instrumento legítimo usar esses recursos. O senhor está negando um toma lá da cá, mas tem gente que defende que o toma lá da cá é natural, é algo que sempre aconteceu. Agora, o que falta é até uma cobrança que eu fiz ontem aqui no site, é o seguinte, olha, então que cada ministério divulgue a lista desses deputados e senadores que estão sendo beneficiados com essas emendas de relator. E aí cada senador e deputado pode ser cobrado publicamente disso. O que está estranho, né, no mínimo, é isso, é a gente ficar aqui atrás de lei de acesso à informação, correndo atrás de como esse dinheiro está sendo investido, né, senador? Nós não estamos falando de um centavo ou de R$1, a gente está falando de bilhões de recursos públicos e eu queria começar ressaltando essa importância de o senhor, como líder do governo Bolsonaro, admitir a necessidade de uma transparência maior quanto a isso. O senhor se comprometeria a levar essa preocupação ao presidente, senador? Sem dúvida nenhuma, Diego, porque o que ocorre? Nós vamos, na reconstrução que eu estava falando com o Cláudio sobre isso, na reconstrução da história do RP9, nós tivemos aquela semana de crise, que todo mundo se recorda, em 2019, na briga pela utilização dos recursos. Mas, em compensação, o próprio Congresso Nacional também promoveu as reformas necessárias, a RP9 ocorre, e aí que eu digo, é preciso um mecanismo de transparência e divulgação, mas não há de se negar a esse instrumento qualquer tipo de coisa ilegal. Ele é aprovado pelo Congresso Nacional, ele tem no relator geral o guardião da sua destinação, isso demorou a ser entendido aqui, mas é o primeiro ano de funcionamento da RP9, e eu tenho certeza que isso será debatido para o aprimoramento. Por isso que, na hora que a gente vai discutir a ação direta do governo, principalmente do presidente Bolsonaro, a relação do presidente Bolsonaro é de uma boa aprovação de reformas estruturantes aqui nesses 2 anos. Depois, estamos aí no meio da pandemia, tudo ficou muito parado, o Congresso não funciona, basicamente, mas não há uma ação para a formação de maioria. Senão, não teria o próprio presidente feito um acordo com o Congresso para conceder a impositividade da emenda de bancada, que dá aos parlamentares de qualquer partido, de qualquer estado, o direito de ter o que não tinha ainda na minha época de deputado, quando, de verdade,
existia uma diferença estrutural no parlamentar de governo e parlamentar de oposição. Talvez por isso, muitos parlamentares da oposição fizeram indicação de RP9. Senador, o senhor está falando dessa questão das emendas de bancada também. A gente está vendo agora um debate, inclusive noticiamos ontem, que está no STF, que o Congresso está tentando flexibilizar a prestação de contas, quer dizer, você poder mandar também as emendas de bancada sem nenhum tipo de destinação específica, sem você dizer exatamente para que obra para o que é. A gente fica parecendo que parece gato e rato. A imprensa atrás todo dia de buscar aonde está sendo aplicado o dinheiro público. Vocês, como parlamentares, não seria o correto vocês garantirem justamente maior definição e transparência na aplicação desses recursos para que vocês não sejam acusados de estarem desviando esses recursos? Porque, no fim das contas, a impressão que dá, a imagem que fica para quem está de fora, é que no Congresso só tem gente interessada em desviar dinheiro. Quando você tem dinheiro que você está lá, não está lá no orçamento, aí manda um ofíciozinho aqui particular, manda um e-mailzinho, não, olha, mas não diz para onde não. Quer dizer, eu até vou aqui pedir, o Freitas, põe, por favor, esses documentos, a gente estava conversando mais cedo, o senhor me mandou, os documentos são os ofícios, né? Os ofícios justamente que falam dessas transferências. Não é isso, não. Isso aí é só o print da tela dele. Tira isso daí. Isso aí é porque ele foi o relator setorial. Você consegue ampliar essa imagem? Por favor, amplie a imagem. Tá aí, ó. Esse aqui isso aqui para o pessoal saber, né? É um espelho aqui do ofício, tá? Do ofício do senador, do líder do governo, para a Secretaria de Governo da Presidência, solicitando justamente, né, a autorização da liberação do limite financeiro relativo às propostas abaixo. Aí você tem os estados, Acre, Bahia, Pará, tá? E os valores. E a destinação, o objeto, tá? Assim, adequação de estradas vicinais, obras de infraestrutura de estradas vicinais, pavimentação de vicinais, calçamento. Quer dizer, a gente não sabe nem para onde vai, aonde esse dinheiro está sendo colocado. Põe o próximo documento. Porque, assim, você vai lá, na Bahia, senador, Sena Madureira, você não tem lá no Acre, Sena Madureira, estradas vicinais, mas quais estradas, né? Você aumenta esse aí também, por favor. Aumenta aí. Olha lá, 10 milhões de reais, né? Estou solicitando a transferência, a descentralização da transferência, lá justamente para a Codevasp, 10 milhões. Baixa um pouquinho, Freitas, por favor. Baixa mais. Aí está lá, objeto a definir. Quer dizer, você está liberando um recurso que não tem nem objeto, né? Não tem nem objeto. É disso que eu estou falando. Aí eu lhe pergunto, mais uma vez, quer dizer, volto na pergunta. Não seria melhor, para que vocês não sejam suspeitos, né, diante da sociedade, vocês estão lidando com dinheiro público, não é o dinheiro do senador, do deputado, né? Vocês estão. Isso aqui serve para vocês enviarem recursos para as cidades, né, os municípios, os estados, para que sejam feitas obras, infraestrutura, dinheiro para o hospital, dinheiro para educação, dinheiro para compra de equipamento. Mas se você não tem nem o objeto, como é que fica? Primeiro, eu queria falar para você que essa conversa aqui, ela é realmente para a gente deixar claro que o mecanismo da RP9 precisa de aperfeiçoamento. Tanto é que os próprios ofícios setoriais de vários relatores setoriais foram substituídos na medida pela liberação de recurso a ministério pelo relator geral, por indicação do parlamento. Então, se nós pegarmos a nota do Ministério acerca disso, há prerrogativa para indicação do recurso do orçamento, e a indicação do ofício é o início de um processo que, se destrinchado, vai dar todo um processo de utilização de recurso público que deve ser acompanhado pelo município, pelos órgãos de controle, Tribunal de Contas da União,
Ministério Público, Polícia Federal. Agora, é evidente que, por toda a discussão feita, principalmente porque a RP9 vai na retificação permanente do orçamento. O orçamento tem emenda individual e positiva, emenda de bancada, recursos dos ministérios, e durante o ano, os recursos que são redirecionados vão para algumas rubricas, entre elas o RP9. Então, realmente, se formos pensar na aplicação desse ano, que será a segunda, e nós temos 5 meses sem a execução do orçamento de 2021, é evidente que a gente concorda que é preciso reavaliar e discutir os mecanismos, como foi feito há tempos atrás, com as emendas individuais, com as emendas de bancada. E eu queria fazer uma observação com relação à utilização, Diego e Cláudio, com relação à questão dos recursos aos municípios. O dispositivo da transferência especial está sendo discutido ainda. É verdade que há discussão também no STF, e é uma discussão que você colocou aqui muito bem sobre a transferência sem uma atividade definitiva. Mas isso não foi decidido ainda, isso vai ser decidido, há um veto presidencial sobre isso, e também existem outras matérias sendo discutidas, como, por exemplo, aquela que dá ao município de até 50 mil habitantes a possibilidade de receber o recurso, enquanto o município, nessa fase da pandemia, está inadimplente. A gente sabe o que muitos municípios estão passando com relação a recursos, não da saúde, porque é muito claro que está tendo muito recurso para a saúde, mas outras obrigações, como na receita dos municípios, os municípios têm sofrido muito. Então, eu concordo com o que você está falando e acho que é um assunto que ainda está em discussão aqui e que deve levar a uma reflexão profunda sobre isso. Olha só, eu quero dar mais um exemplo do que acontece, né? Por causa dessa falta de transparência, dessa coisa meio confusa, parece até que a intenção é confundir justamente para que a sociedade, a imprensa, a gente não consiga entender para quem está indo, para onde está indo o dinheiro, né? Então, por exemplo, tem um outro ofício aqui, que o senhor depois até me disse que foi, não sei se foi cancelado, abre um pouquinho, né? Esses aqui, ainda de 2019, outubro de 2019, esse aqui foi esse dinheiro ou foi cancelado? Foi cancelado o ofício, porque não era da nossa alçada fazer o ofício, ele foi corrigido, tem até um X aí na assinatura. Mas, até para reforçar, no início do RP9, os recursos foram destinados por encaminhamento do relator geral. Essas listas também, é preciso rever o critério de lista. Eu acho que o ponto mais importante é ir direto aonde há o recurso aplicado, para saber se houve aplicação, e o sistema original, que precisa ser melhorado, o instrumento, como a gente conversou aqui. Então, realmente... Me diz uma coisa, justamente, é importante a gente entender como se dá essa liberação, né? Porque a gente tem, tudo bem, tem essa lista, essa aí não foi, depois foi feita a outra, mas está aqui os municípios do Maranhão e esses valores para pavimentação, asfalto e tal. E tem os municípios lá, Zedoca, Maranhãozinho, Garapé do Meio, Monção, papapá. Depois o senhor foi lá no Canuto, o anterior do Rogério Marinho, aí tem a foto até da sua reunião, o senhor com o Maranhãozinho, né, o deputado. Põe a foto, Freitas, por favor. Ó, a foto, o senhor lá fazendo esse meio de campo aí para liberar o recurso, né? Aí olha só o que aconteceu depois. Aí põe a matéria lá. Põe a matéria na tela. Olha lá. Esse deputado, Maranhãozinho, ele virou alvo de uma operação da Polícia Federal. Ele conseguiu 75 milhões em emendas lá na Codevasf. Aí apreenderam na casa dele 2 milhões de reais. Esse sujeito, inclusive, está querendo ser candidato lá ao governo. Baixa um pouquinho lá. Baixa um pouquinho. Acharam na casa dele 2 milhões de reais. Entendeu? Aí tá lá, olha, operação Descalabro, que foi no ano passado, o valor de 15 milhões
Quer dizer, aí fica parecendo que o senhor tem envolvimento nisso. Por quê? Porque o deputado federal está sendo investigado, as prefeituras desviaram dinheiro, os municípios são os mesmos. O senhor concorda comigo? É ruim para a sua imagem também. É ruim para a imagem do Congresso, da política no Brasil. Claro, nós estamos discutindo a questão do orçamento, do RP9, os investimentos que fiz nos recursos com todos os parlamentares que tiveram atendimento por mim, são passíveis de fiscalização do órgão de controle. A gente está discutindo justamente na necessidade de aprimoramento no envio do recurso. Muitos desses recursos não chegaram nem a ser empenhados. Então, a gente precisa analisar, já que é um momento agora de debate, ir atrás da aplicação do recurso. Cada um é responsável por sua indicação. No caso da Codevasf, por exemplo, no Tocantins, a Codevasf trabalha com recursos nacionais, já que a superintendência não tem nenhuma função administrativa. Então, todos os parlamentares que deram recurso ao Estado utilizaram-se de processos nacionais. Então, é evidente que esses mecanismos todos precisam ser esclarecidos, o deputado pode falar sobre isso, e o próprio ex-ministro Canuto, que ainda está no governo, pode falar que nós fomos lá com dezenas de parlamentares que faziam gestão sobre o orçamento setorial do Ministério do Desenvolvimento. Assim ocorreram com outros relatores. E assim ocorreram também com outros estados que tiveram transferências muito maiores e que não tiveram dificuldade na sua aplicação. Também há, por parte desse governo, uma retomada muito forte quando a gente discute aqui internamente de onde vêm os recursos, aonde são aplicados os recursos do governo federal. O governo federal aplicou milhões de recursos em obras que estavam paradas há bastante tempo. A retomada, principalmente no setor hídrico brasileiro, é de retomada de obras que estavam há anos abandonadas. Então, é preciso levantar ponto a ponto, e com relação ao orçamento, eu concordo com você que é preciso aprimorar critérios de fiscalização e controle. Diego. Eu fico, senador, com um pouco de dó dos nossos espectadores, porque esse assunto é chato, esse assunto é árido. Ontem a minha cabeça fervilhou para relembrar os nossos leitores de que o antagonista acompanha esse assunto desde o início de 2020. Agora eu queria... tem muita gente aqui criticando o senhor no nosso chat, eu queria sair em defesa do senhor, senador. Eu queria lhe parabenizar, porque o senhor, pelo menos, não está chamando o Bolsolão de invenção, não está dizendo que orçamento paralelo não existe, não está chamando a gente de canalha, nem dizendo que vai enfiar porrada na nossa cara, como o presidente diz. Então, pelo menos o senhor está aqui aberto a esse debate, e eu quero mais uma vez agradecer essa presença do senhor aqui conosco. É preciso deixar claro também que a imprensa, quando cobra transparência e fiscalização dos recursos públicos, não é porque a gente não quer que o dinheiro chegue na cidadezinha lá do grotão do país, não. Ontem eu até queria partilhar aqui com os nossos espectadores e com o senhor, senador, não vou dizer o nome do deputado porque era uma conversa informal, mas ele reagiu comigo dizendo, vocês não querem que a cidadezinha lá de Alagoas ganhe uma estrada decente? Não, a gente quer. Por mim, senador, tinha 1 trilhão para cada cidade do Brasil. Acho que as pessoas querem saber o seguinte, 300 mil para o hospital X, 200 mil foi para tal coisa, 100 mil foi para tal coisa, para a empresa X, para a empresa Y. Esperamos que essa empresa não seja do cunhado do deputado, não seja de um sócio de quando o senador não era senador. Enfim, a nossa cobrança não é por falta de dinheiro na cidadezinha, não. É por transparência e fiscalização e seriedade com esse dinheiro. Diante de tudo isso, senador, o senador Roberto Rocha, colega do senhor aí no Senado, que é governista, que inclusive é pré-candidato ao governo do Maranhão, contando com o apoio de Jair Bolsonaro no ano que vem, ele que tem um apadrinhado na Codevasf, ele apresentou ontem uma sugestão de CPI do Bolsolão. Eu estou sem entender, assim, queria que o senhor me dissesse que estratégia é essa de um senador governista propor uma CPI Bolsolão em meio a um momento em que o governo dizia que não queria CPI para a Covid, agora tem um governista querendo CPI do Bolsolão. O senhor concorda com essa CPI nesse momento, senador? Eu acho que tem que
respeitar a iniciativa do parlamentar, mas eu não conversei com o senador Roberto sobre isso. O que eu acho que a gente precisa, com relação ao RP9, discutir os critérios. Na ponta, a fiscalização dos recursos pode ser aferida, pode ser discutida. Aconteceu recentemente, inclusive me parece que é o caso dessa operação, uma grande discussão no país, em 18 estados, se eu não me engano, está hoje o requerimento do senador Girão na CPI do Covid, falando da questão de estados e municípios. O que eu acho que a gente precisa ter é melhorando critérios de transparência, de informação dos recursos e fortalecendo os órgãos de controle. Eu não sei se a ligação, que eu estou dizendo aqui, envio de recurso para que o parlamentar votasse no governo, o governo perdeu várias votações, ganhou outras, mas não há uma votação identificada com transferência de recurso. E há, por parte do governo, lá atrás, quando decidiu abrir espaço para a impositividade do governo, um movimento contrário. O governo mais que igualou a relação dos partidos da oposição, da esquerda, os partidos antagônicos, o governo igualou a relação no orçamento quando sancionou a impositividade, dando espaço para todos, rigorosamente todos os parlamentares terem o mesmo recurso durante o ano para emendas individuais de bancada. Senador, a gente vê desde o início do governo o ministro Paulo Guedes dizendo justamente que quer entregar a execução orçamentária para o governo. Só acho que o Congresso está preparado para executar o orçamento diante desse tipo de coisa? Bom, Cláudio, eu acho que está provado aí que a gente tem um impasse que precisa ser resolvido no segundo ano de funcionamento. Isso está aberto, tem que ser discutido agora na discussão desse orçamento de 2021 e de 2022. E o que a gente entende aqui nas execuções das emendas impositivas, permanece o critério de fiscalização, a tentativa de melhoria de fiscalização por conta dos órgãos de controle, e isso vai ser permanente. Então, eu acho que quando o ministro Paulo Guedes fala de entregar o orçamento ao parlamento, eu acho que também vem na questão da divisão dos recursos, como ocorreu na seção onerosa dos recursos do petróleo, como ocorreu na questão da saúde, na distribuição para atacar a pandemia. Então, pode ter sido também nesse sentido. Porque o que a gente tem visto, inclusive na discussão atual do orçamento, né? Isso aconteceu já no final de 2019 em relação ao orçamento de 2020, voltou a acontecer agora em 2021, além de todo o atraso, né, que que mostra a irresponsabilidade flagrante do Congresso em lidar com com dinheiro público, em lidar com a peça fundamental, né, do Estado, que é o orçamento, né? É incrível, isso nunca aconteceu, um atraso dessa monta para se aprovar um orçamento. E quando se coloca em discussão para aprovação e se aprova, você vai olhar e tem uma série tem bilhões e bilhões de emendas estourando o teto, né? Então, assim, mostra também essa irresponsabilidade dos nossos parlamentares, seus colegas de parlamento, com a lei de responsabilidade fiscal, né, com o compromisso de manter o sistema funcionando, o Estado funcionando, pagar as contas dos ministérios. Eu estou achando que esse Congresso, pelo menos, quando a gente fala de responsabilidade ou até de maturidade para lidar com o dinheiro público, está bem juvenil. Talvez sejam profissionais em outra coisa. Eu vou responder a você com a seguinte informação. Esse Congresso, esses 2 anos, nós fizemos modificações importantes também no orçamento que funcionaram. É o Congresso que aprovou a reforma da Previdência, que aprovou a lei do saneamento e votou matérias extremamente difíceis, né? O que a gente nota é que o último impasse do orçamento tem sido resolvido no voto. Recentemente, você acompanhou aí, que nós fizemos uma sessão do Congresso para buscar um acordo sobre os cortes necessários. Esse debate continua até a votação dos próximos PLNs, e havia sempre uma expectativa entre receita, despesa e condições de orçamento
por conta da economia e por conta da pandemia. Tanto é que, mesmo com toda a dificuldade, esse ano nós não foi preciso fazer o que foi feito ano passado, que foi o estado de emergência e o orçamento de guerra. A gente vem sobrevivendo com 1/12 e discutindo o ajustamento do orçamento, que deve, nos próximos dias, ter a sua versão final em funcionamento já depois dos cortes. Diego. Para concluir esse assunto, senador, eu só queria reforçar que o senhor disse que é necessário rever essa questão das emendas de relator, é preciso discutir melhor. Eu me comprometo a cobrar do senhor isso daqui para frente, a cada semana, a cada mês. E queria lembrar quem está nos acompanhando que, infelizmente, é mais uma vez uma coisa reativa, porque lá no início, na discussão ainda dessa questão do orçamento impositivo, já havia um grupo dentro do Senado alertando para o risco que seria dar um peso muito grande, um poder muito grande a essas emendas do relator. Eu chamo a atenção do falecido grupo Muda Senado, que foi implodido, que não existe mais, mas que na época, antes da pandemia, eles já levantavam essa bandeira dizendo do risco que poderia haver com o relator tendo esse poder exacerbado em torno dessas emendas, senador. Eu só temo, como cidadão, como jornalista, que a gente, até essa mudança que o senhor está vislumbrando aí que pode acontecer, e a gente vai cobrar para que ela aconteça, surjam mais casos, como o do Josimar do Maranhãozinho, como dinheiro nas nádegas de senador, e aí o estrago já vai ter sido feito, né? Eu torço para que essa mudança que o senhor está defendendo, seja lá qual for, mas de um maior cuidado com essas emendas do relator, ela não venha tarde demais, senador. Eu tenho certeza, Diego, que assim como foi feita a mudança depois da resolução 01 para a impositividade das emendas individuais, de bancada, e determinadas proibições de transferência de saldo de orçamento, o que acontecia antigamente, e que agora encontram destino no orçamento do próprio governo e na RP9, que se encontre realmente critérios de distribuição que fiquem mais claros e que na ponta sejam fiscalizados. Muito bem. Bom, esse foi o senador Eduardo Gomes, líder do governo no Senado. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui no Papo Antagonista, por ter esse compromisso, prestar contas do seu trabalho no Senado para a sociedade. Nós aqui somos apenas a interface com a sociedade, como imprensa que somos. Então, o programa permanece aberto para futuras colaborações. Obrigado. Obrigado. Boa noite.